Então, nós vamos refletir um pouco, pode sentar, na palavra, entendendo um pouco sobre a questão do avivamento, né? Nosso coração, gente, o coração do crente tem que arder por essa presença. E o avivamento é o Senhor dentro de você. É aquela situação que você não faz nada sem conversar com Ele. Você depende tanto dele que se você for viajar, você vai conversar com ele. Senhor, eu posso fazer essa viagem? O Senhor vai estar comigo. Então, o avivamento, gente, é uma dependência. É uma dependência do Pai. Nós necessitamos disso. Você vê igual ele, lá tem o filho dele no colo. O seu filho depende de você, sim ou não? Você tem coragem de deixar ele em qualquer lugar? Na rua e dizer, eu vou me embora. Tem? Não tem, porque o filho depende do Pai. O filho depende do Pai. E nós dependemos do nosso Pai. Gente, como é maravilhoso quando a gente entende isso. Né? Nós precisamos viver o avivamento que o Senhor tem para nós. O avivamento que foi conquistado lá na cruz. E que nós temos que conquistar conversando com o nosso Pai. Que nós temos que pedir para Ele, aviva meu coração, minha alma. Retira tudo que não provém de Ti, Senhor. Eu quero saber o que é que o Senhor pensa a meu respeito. Aonde, Senhor, que eu ainda preciso realmente mudar, para que o Senhor permaneça em mim. Então, nós precisamos compreender isso, gente. E a igreja, nos últimos dias que nós estamos vivendo, dia de muita luta, dia de muita provação, nós precisamos nos achegar a Deus. É momento da gente se achegar ao Senhor. É momento da gente se entregar, entendeu? Na verdade, o que Satanás menos quer é isso. É que a igreja se entregue. É que nós dependemos realmente de Deus. É que a gente abra mão de nós. Abra mão dos nossos interesses. E coloque, Senhor, eu coloco aqui em tuas mãos. Eu não estou aqui, Senhor, por interesse nenhum. Eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Nós precisamos nos colocar diante de Deus assim. Porque nós vamos morar no céu, gente. Fala para o seu irmão, você vai morar no céu. Você tem que ter um bom relacionamento com o seu pai. Então, nós vamos morar no céu, nós não somos daqui. Às vezes, gente, nós pegamos assim, e isso é Satanás, viu? Ele trata assim, e a gente vai se acostumando como se a gente fosse morar aqui. E a gente se apega a essa terra. A gente começa a pegar a cultura da terra, e nós vamos vivendo com a cultura da terra. Eu e você, a cultura é a cultura do céu, lá é outra. A cultura do céu é dependência. A cultura do céu é adoração. A cultura do céu é renúncia. Então, nós precisamos entender que essa cultura precisa estar impregnada dentro de mim, dentro do meu coração. Porque senão o que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Porque as lutas vêm, as provações vêm. Né? Para o crente, gente, daqui para frente, as lutas elas vão vir de tudo quanto é lugar. Nós vamos ser provados em todas as áreas. E nosso pai vai estar olhando, eu quero ver se meu filho vai confiar, ou minha filha vai confiar em mim. Porque ele está sendo provado. Né? Ele está sendo provado e agora eu quero ver se realmente existe no coração desse filho uma dependência. Né? Nós necessitamos disso. E aqui nós vamos avaliar um pouquinho esse conceito de avivamento, que nós precisamos buscar. E nós precisamos ser avivado. O que é ser avivado? Quando eu estou na hora da aprovação, eu estou avivado. Meu Deus, eu vou lá para o meu joelho, eu vou lá conversar com ele, eu vou lá colocar a situação na mão dele, eu vou lá depender dele e falar, Senhor, está aqui. Né? E nós vamos ver em Abacuque, gente, Abacuque 3:2. Abacuque, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te de misericórdia. Ele falou, olha, aviva a tua obra. Deus quer dizer, aviva. A minha igreja tem que ser viva. A minha igreja tem que falar comigo. A minha igreja precisa depender de mim. Então o profeta falou, aviva, Senhor. Ele estava orando e falou, Deus, faça.
Faça, porque se o Senhor não fizer, não tem como, a igreja não tem essa força, a tua noiva não tem essa força. Então, gente, nós não temos. O humano é muito fraco, a estrutura humana é fraca. Ela é fraca. O que vai fortalecer a presença de Deus é quando o Senhor, Ele toma nossas vidas, Ele nos reveste de autoridade e poder. Aí nós damos conta de enfrentar nossas lutas. Aí nós temos essa capacidade que vem de Deus. É por isso que nós necessitamos desse avivamento. A nossa alma, ela precisa, o nosso coração, a nossa mente tem que estar conectada com o céu. Né? Nós não podemos ficar aqui conectados com a terra. Porque se a gente começar a conectar com a terra, nós vamos perder a essência, nós vamos se afastar do Pai. Entendeu? E afastando do Pai, nós estamos em perigo. É igual a criança que se afasta do Pai. Quando ele se afasta, é perigoso. Então, nós precisamos realmente ter esse entendimento. E aqui, gente, ele falou, avivar é trazer de volta uma estrutura morta. Entendeu? Aquilo que realmente está na nossa vida, que nós não temos força. Aquilo que Satanás, nos últimos dias, com tanto levante que teve no mundo, e situações familiares, e diversas situações, vai trazendo a morte. E nós vamos retrocedendo. Entendeu? Então, avivar é trazer a vida a uma estrutura morta. Entendeu? E nós necessitamos dessa vida de Deus. E essa vida vem através desse avivamento que eu clamo diante do Senhor. Aviva minha alma, Senhor. Diante dessa luta, dessa provação. Essa provação não é maior, Senhor, do que o Senhor. Né? Eu tenho dito para o Senhor, tudo que eu estou passando, Senhor, não é maior do que tu. O que o Senhor tem para mim é muito maior. Então, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai morrendo. Aí as pessoas falam assim, a igreja está morrendo. Gente, mas isso é natural. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ter esse entendimento, que você precisa falar com Deus. Que você precisa manter esse relacionamento para que você realmente receba esse avivamento. O avivamento, ele vem com relacionamento. Então, nós necessitamos disso. Quando o profeta Abacuque, nas suas profundas angústias, ele estava angustiado, muito angustiado. Né? Ele voltou a Deus com um coração simples e revelou a mais íntima vontade do propósito do Eterno, do nosso Pai, que é avivar a igreja, que é avivar a noiva. O Senhor não se alegra de ver a gente morrendo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo dá gemido, né? Quando ele vê um crente morrendo, quando ele vê um crente longe da presença, quando ele vê um cristão equivocado. Então, nós precisamos entender que a vontade do Pai é que a igreja seja avivada. A vontade do Pai é que a igreja seja derramada sobre ela. Uma unção, fogo, convicção. Independente do que a igreja viva, gente. Independente do que eu e você está vivendo. Nós não vamos ficar aqui, nós temos um Pai. Entendeu? Nós temos um Deus que age por nós. Nós temos um Deus que vai à frente. Então, nós precisamos compreender que sem o avivamento, sem essa dependência, sem esse desejo de conectar com o Pai, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Porque o mundo espiritual maligno, ele trabalha para isso. Existe duas vertentes do bem e do mal. Enquanto o Espírito Santo está gemendo, o diabo está trabalhando. Está trabalhando para dizer que sua vida não tem mais jeito, para dizer que esse problema aí você não vai resolver, para dizer que você está desempregado e você não vai arrumar outro emprego, para dizer que você não vai fazer essa faculdade, para dizer que você não vai casar, para dizer, menina, tanta coisa que o diabo fala, e assim ele vai tirando a pessoa. Ele vai tirando. Então, gente, nós temos que entender que nós todos estamos expostos. É por isso que nós precisamos ter uma vida diferenciada. A vida diferenciada, uma vida onde eu tenho que ter conexão com meu Pai. Né? Fale para o seu irmão aí, repita. Pai, fale para ele falar também. Eu não quero seguir suas pegadas. Eu quero andar contigo. Fale para Deus. Deus, eu quero andar contigo. Eu não quero seguir pegada. Eu quero andar. Então, nós precisamos, gente, nós como igreja,
nós, cristãos, nós temos a chave. Nós temos uma chave que move o céu. A chave que nós temos move o céu. Que a primeira dela é a humilhação. Eu tenho que me render. Vocês sabiam que na escada de Deus, subir e descer? Na escada de Deus, subir e descer. Entendeu? Eu boto uma escada aqui. Aí, se você quiser subir aqui para o mundo, você vai subir na escada. Mas se for para Deus, você vai ter que descer. A escada de Deus é assim. É o contrário. Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que descer. Eu vou ter que realmente dizer para Deus, eu te quero, e pode fazer. Entendeu? Pode fazer. Aonde tiver a área da minha vida que impeça essa humilhação diante do Senhor, que o Senhor fale e que o Espírito Santo me convença. Gente, o arrependimento. A igreja tem arrependimento. Nós temos que nos arrepender pela nossa vida de incredulidade, pela nossa vida de humanismo, pela nossa vida que nós achamos que vamos resolver as coisas, né, do nosso jeito. Entendeu? Nós temos que nos arrepender. Entrar em arrependimento e orar e conversar com o Pai. Né? Colocar na presença do Pai. Sabe, Pai, a coisa está assim. A coisa está rodando assim e eu quero que o Senhor intervenha. O avivamento, gente, na verdade, o que o Senhor quer comigo e com você? Soprar novamente sobre aquele corpo que realmente não tem mais força. Entendeu? O Espírito de Deus, ele vem e sopra. Ele sopra e traz vida para nós. Quando nós nos achegamos a Deus, quando nós começamos a conversar com Deus, quando nós começamos a colocar nossos problemas na mão do Senhor, nós vamos começar a encontrar, né, solução. Porque o Espírito Santo, ele vai fazer. A gente vê que o profeta, ele clamava por vida a uma nação destruída. Aquela nação estava totalmente destruída, por um povo aniquilado, uma cultura pagã, uma cultura idólatra. E é exatamente isso que o inimigo vem trazendo, a incredulidade. Ele trabalha diariamente para gerar no nosso coração dúvida, medo, incredulidade. E aí nós vamos, não tem como. Entendeu? Aí a pessoa vem e ele vai, se você não tiver com seus olhos abertos, você está perdido. Né? Nós estamos vivendo um tempo que a incredulidade, ela está tomando conta do nosso coração, porque é muita prova. É muita provação. A igreja está sendo provada, sim ou não? Nós estamos sendo provados. E é os últimos dias, só vai ficar quem realmente depender do Pai, quem buscar o avivamento, quem falar, Espírito Santo, faça. Enche meu coração, Santo Espírito. Nem que eu vou passar aqui a noite toda, mas eu quero hoje que o Senhor faça. Então, nós precisamos estar buscando. Deus ouviu o que Ele pediu. Né? Deus ouviu e a sua glória cobriu os céus. E a terra encheu-se de louvor quando o profeta desceu. O profeta estava angustiado, gente. Às vezes até como muitos de nós aqui. Angustiado, sem força. Gente, muitas pessoas não estão tendo força mais nem de vir para a igreja. Eles preferem ficar assistindo. Então nós precisamos nos posicionar. É momento de posicionamento. É momento de a gente fazer como esse profeta Abacuque. Chorar na presença de Deus, falar, Deus, resolva a minha situação. Essa causa está em tuas mãos. Eu tiro minha mão e coloco a tua. E o seu resplendor, a palavra ainda diz, que o resplendor era a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali se encontrava o esconderijo do seu poder. Dali seu poder. Ele clamou e o poder de Deus inundou. Nós precisamos realmente saber que nós temos essa arma de oração, essa arma de falar com o nosso Pai, esse livre acesso ao Pai. Nós temos acesso. Nós não vivemos o tempo lá do Velho Testamento. Nós vivemos hoje onde eu posso entrar na presença de Deus, eu sou livre para isso. Nós vivemos num país onde é livre, onde realmente nós temos essa liberdade e nós precisamos adentrar. Sabe, gente, tem país que eles não podem, eles têm um pedaço da Bíblia escondido. Né? E hoje nós temos isso aqui, e Satanás, ele tenta matar a igreja. Ele tenta destruir a noiva. Então, aqui em Abacuque 3, o 3 e o 4, assim, ó, Deus veio de Temã e do monte de Parã, e o santo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saiu da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força.
Então, onde é que está a força do cristão? É lá na oração. Quando Abacuque começou a chorar, quando ele angustiado, ele colocou tudo nas mãos do Senhor, e ele ainda falou assim, tem misericórdia de nós, Senhor, na tua ira, porque nós sabemos que nós erramos, Senhor. Nós sabemos que uma nação idólatra, uma nação que estava totalmente longe da presença, falou, na tua ira, e Deus foi misericordioso imediatamente. Deus respondeu, né? E a glória tomou aquele lugar. Gente, avivamento é Deus vendo. É Deus vendo a situação. Eu me coloquei, Ele está vendo. Ele viu a situação. Ele só estava esperando alguém se manifestar. Né? Igual quando nós estamos, às vezes nós estamos com um problema, estamos na guerra, estamos na situação e nós não temos força. E nós precisamos ter. Porque nós temos Deus e nós conhecemos a palavra. Gente, às vezes você até conhece a palavra, mas a situação é tão pesada que você não dá conta nem de abrir a Bíblia. Né? Mas hoje, em nome de Jesus, se isso estiver acontecendo com você, hoje o Senhor vai te desatar. Hoje você será tocado pelo Espírito de Deus. Aquele que nos convence, aquele que nos ajuda, aquele que intercede por mim e por você. Aquele que geme por nós, né? Em tempos de avivamento, ele habita em nós e ele proporciona vida plena. O crente, o que Deus deixou para o crente foi uma vida plena, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia da sua glória. O que Deus quer é ver a glória de Deus resplandecer na minha vida e na sua. E o que o diabo quer é ver a gente morrendo a cada dia, né? Morrendo a cada dia. Hoje eu presenciei, estava num lugar de glória, final de semana, e eu presenciei uma pastora muito cheia de Deus. E eu fiquei, Jesus, como você é lindo, né? Então, gente, é o avivamento. É o avivamento. Entendeu? É o avivamento. Eu falei, minha irmã, você não pode viver sem isso aí. Porque o avivamento, gente, é a presença de Deus, é a dependência de Deus, é o agir do Espírito, é você estar andando e o Espírito falando, é você estar no lugar e o Espírito Santo falando, ó, está assim, 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 faça isso, faça aquilo, é você depender. Então, o avivamento é isso, é resultado de um movimento de oração, é o resultado de um movimento de conversa com seu pai. Tem gente que ele tem mais facilidade de ir lá na casa do vizinho conversar, fuxicar lá, e não tem força de ir conversar com Deus. E não dá conta. Chega lá, o vizinho entende as coisas tudo contrário, mas ele foi. Então nós precisamos entender que em tempo de avivamento, o avivamento ele vem com um movimento de oração, um movimento de conversa. Gente, Deus não precisa de palavras bonitas, de coisas. Ele quer que você converse quando você conversa com um amigo. Você é seu pai. Você tem livre acesso para falar para ele tudo que você precisa, tudo que você está precisando, tudo que está faltando na sua vida, a sua angústia, a sua dor, né? Toda a decepção que você tem vivido. E nós precisamos voltar a isso, gente. Voltar a conversar com Deus, de verdade. A oração, ela cativa o coração do nosso Pai. Gente, já pensou? Quem é pai aqui, ter um filho que não conversa com ele? Quem que gostaria? Esses homens aí que são pai. Vocês queriam um filho assim? Quer, Silvano? Aquele lá é meu pai, mas não conversa não. Vou caçar outra pessoa para me conversar. Você já pensou como é que fica Deus? Né? Se o seu filho não tem diálogo com você, você vai querer que ele tenha. Porque o pai é a maior referência. Entendeu? O pai, dentro de uma casa, é a maior referência que tem. Se o sacerdote falhar, a família foi, filho. Entendeu? Se o pai falhar, a família já era. Aí o pau quebra, aí a guerra é grande. Então é muita responsabilidade sobre as ombros de vocês. Entendeu? Então, gente, é isso. A oração, ela cativa o coração do pai. Cativa. O pai se alegra. E, consequentemente, atrai e sustenta o avivamento. Gente, o avivamento é sustentado com oração. O avivamento não é sustentado com movimento que faz. Ah, vai ter um movimento na igreja, vai ter um avivamento. Como assim? Nós temos que orar todo dia? Temos que ter uma conversa com o nosso pai todo dia?
Entendeu? Então, o que acontece, gente? O avivamento, ele é atraído pela oração. Não tem avivamento sem oração. Ali só você foi mexido lá nas suas emoções e ficou por isso mesmo. Mas não tem uma vida com sequência de oração, de dependência. Não tem. A oração, ela precede o avivamento. Só vem avivamento na vida de uma pessoa se ele orar. Se ele orar, né? O avivamento é que sustenta a oração. Entendeu? Ele vai ali, porque você vai orando e vai conversando e vai tendo fé, e Deus vai fazendo, Deus vai se movimentando, e você vai caminhando com Ele. Certo? E você vai conseguindo depender dEle. Gente, o que Deus mais quer é ter filhos que dependam dEle. O maior desejo do coração de Deus é que a gente dependa dEle. É que nós deixemos a gente ser autossuficiente. Porque quando autossuficiência, gente, é uma obra da carne. Viu? É uma obra da carne. E essa obra da carne, ela é muito perigosa, porque impede a pessoa de depender do pai. Eu me basto. Então você não precisa de pai. Você não precisa de Deus. Para nós servirmos a Deus, nós temos que descer, nós temos que nos humilhar, nós temos que realmente entender que se eu não descer, eu não estou dependendo. Eu estou numa escada subindo e não descendo. A escada de Deus é descendo. Você quer subir, desça. Né? Então, nós precisamos realmente ter isso. Os discípulos de Jesus, gente, eles entenderam essa dinâmica. Eles viram operar milagres, pregar com ousadia o Jesus, entendeu? Expulsar demônio, fazer coisas. Jesus fez tudo, atrair multidão. Mas sabe o que é que eles pediram para Jesus? Me ensina a orar. Me ensina a orar, Senhor. Entendeu? Você vê que eles podiam ter dito, não, Senhor, me ensina a curar. Né? Me ensina a atrair essa multidão aí. Né? Mas eles não pediram a Jesus que lhes ensinasse a pregar, a expulsar demônio, a curar enfermos. Eles disseram, ensina-nos a orar. Falou, nos ensina, Deus. Então é isso, gente. Se os discípulos de Jesus, eles se colocaram na brecha desse jeito, nós precisamos realmente entender que nós é que precisamos. Porque vivemos num mundo capitalista, vivemos num mundo que não é tão simples assim. O tempo que eles viviam era outro. Vivemos num mundo onde nós somos atraídos. Né? A gente sabe que há muita distração para a vida do cristão, gente. É muita distração. Né? Tem muita coisa que nos distrai, que nos tira da presença. E é por isso que nós temos que estar com a nossa vida no altar. É por isso que a gente tem que realmente se levantar e falar, olha, eu quero ver o que é prioridade na minha vida. Né? E uma das prioridades é essa. A prioridade do cristão é conversar com Deus. A prioridade do cristão é abrir a palavra. A prioridade do cristão é louvar o seu Deus, é bendizer o nome dele aonde vai. E a palavra aqui em Lucas 11:1 fala assim, e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles descobriram que era importante. Eles descobriram que Jesus tinha conexão com o Pai através da oração. Eles entenderam. Para eles não foi difícil, porque eles viam ele orar. Eles viam que ele se afastava para orar. Então, gente, nós precisamos estar atentos a isso. Os dias são muito difíceis. E daqui para frente não tem dia fácil, vai ser muita luta para todo mundo. E essa luta eu só vou vencer ela no joelho. Eu vou ter que realmente me colocar diante do Senhor e falar, Deus, eis-me aqui. O Senhor está vendo? Eu não estou bem, eu estou muito triste. Me aconteceu isso, 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 isso. E eu preciso do Senhor. Eu preciso. Outro dia uma pessoa me pediu ajuda, um rapaz, e ele estava... o diabo queria matar ele por causa de uma situação. Aí a pessoa falou, pastora, me ajude, pelo amor de Deus. Falei, não, pois traga a pessoa. E aí a gente orou e tudo, e o Senhor falou muito com essa pessoa. E ele saiu de lá totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque ele deixou Deus falar. Ele viu que a vontade de Deus não era aquela que ele estava sentindo, aqueles desejos malignos.
Certo? Ele descobriu. Então, gente, a cultura de avivamento é cultura de paternidade. Eu tenho que aceitar Deus como pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me ama, que me protege. Eu tenho um pai que escuta meu choro. Se eu não der conta de falar, eu vou gemer e ele vai entender. Agora, eu não posso deixar de ter ação nenhuma diante de um pai. Né? Eu tenho um pai e eu não tenho força. Né? E o diabo aproveita disso. Né? A gente sabe que ele não aceita. Eu sei que vocês conhecem a Bíblia, no momento do batismo, quando o Senhor falou, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O que foi que aconteceu? Jesus foi conduzido ao deserto para ser provado. Satanás enfrentou ele ali bonito, porque o diabo não gosta de paternidade. Ele não... Entendeu? E ali Jesus foi provado. Foi confrontado com ele, falou, tu tem poder, transforma essas pedras em pão, que tu está para morrer de fome. Então nós precisamos entender, ter discernimento da palavra. Nós precisamos compreender que a Bíblia é para nós, a Bíblia é para mim, a Bíblia é para você. Nós precisamos, gente, nos lançar. É tempo, não é tempo mais da gente ficar pensando como é, não, é tempo da gente se entregar. É tempo da gente colocar a nossa vida diante do Senhor e falar, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? Porque, gente, sem essa visão de avivamento, nós não vamos para lugar nenhum. Porque nós não vamos ter vida de oração. Nós vamos ver Deus como lá longe. Né? A gente conversa com gente, fala, não, minha irmã, teu Deus não está dessa distância, não. Seu pai está perto de você. Né? Então, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, Mateus 6,6, diz o seguinte. Fala o seguinte, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Nós precisamos orar, tá vendo? Pode chorar lá, pode babar, pode entregar para o Senhor e falar, olha, Deus, a situação está feia. A situação está feia. O Senhor está vendo tudo que eu estou vivendo. Gente, eu digo para você, quando nós, como igreja, aprender a viver na dependência de Deus, a nossa vida será melhor. Nós vamos ser mais felizes. E as pessoas, eles vão ver, não, você está na prova, como é que você está tão bem assim? Porque você tem Deus. Porque você sabe que seu pai está ali. Ele não está longe de você. Então, Jesus orientou os seus discípulos dizendo, quando vocês orarem, entre em seu quarto e feche a sua porta. E fale em secreto. Então, orar não é falar com Deus, é falar com seu pai. Vocês sabiam que eu tinha uma dificuldade, que eu falava assim, oh Deus, eu não tinha, era travada. Entendeu? Porque havia algo com relação a meu pai terreno. Agora, eu sei que eu tenho que conversar com meu pai. Né? Não é falar com Deus, é falar com seu pai. Ele é seu pai, ele te ama. Fala para o seu irmão, seu pai te ama. Você tem um pai que está olhando para você e sabe todas as suas necessidades. Ele só quer que você abra a boca. Então, orar é isso, gente. Entrando no arrependimento, Deus quer que a gente se arrependa como igreja pelos nossos pecados, desejando fervorosamente a presença do Pai, desejando viver como o Pai quer que a gente viva. Então, enquanto a gente não romper com isso, nós vamos achar que nossa oração é outra coisa que o diabo faz. A nossa oração não tem poder, o inimigo começa a colocar um monte de coisa na cabeça da pessoa. A sua oração tem poder. Fala aí um pouco. O seu pai ouve a oração. Então, gente, nossa oração tem poder. Não fique com medo de abrir sua boca. Não, então aqui nós vamos ver em Tiago 4:8, o que é a palavra, o 8 e o 10. Tiago, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Gente, nosso coração tem que ser puro. Vamos deixar o Espírito de Deus nos purificar. O
o 9 fala assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai perante o Senhor, e Ele os exaltará. Entendeu? O seu pai não vai ver você chorando o tempo todo sem te dar uma resposta. Talvez a resposta não é aquela que você quer, mas ele responde. Porque ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Igual o pai, qualquer pai, gente, não precisa ser crente, não. Se ele for do mundo, se tu chegar nele e falar qual é seu sonho para os seus filhos, ele vai falar. Ele vai falar: olha, eu quero que meu filho seja isso, eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho tenha prosperidade. Então, o que acontece? É assim Deus. É assim o nosso Pai. Ele quer que eu e você realmente se entregue para Ele. Não tenha medo de se lançar. Né? Às vezes nós temos medo de sentar, de conversar com Deus, de trancar no nosso quarto e falar: Deus, manifesta agora a tua vontade. Fala comigo, Senhor. Gente, é muito bom quando Deus fala. É tão bom quando Deus fala com a gente, que aí a gente vai começar a dizer: ah, Senhor, é mesmo. Eu preciso disso. Gente, a oração, ela vai trazer o quê? Além dessa conexão, ela vai trazer santidade para nós. Porque nós vamos começar a fazer uma autoavaliação de nós. O Espírito de Deus, ele não engana ninguém. O Espírito Santo é verdadeiro. Ele vai falar com a gente. Ele vai dizer: olha, é assim, assim, assim. Você ainda está com essa e essa pendência. Você ainda precisa resolver essa. Você ainda precisa resolver aquela. Tem gente que não ora, porque ele fala assim: ah, pastor, não vou orar não, porque eu estou em pecado. Gente, pois a oração é para pecador mesmo. Nós estamos lá orando, é pedindo a misericórdia de Deus. Se a pessoa achar, porque ele está em pecado, ele não vai orar, ele nunca vai ser liberto. Porque a Bíblia fala o quê? Venha como você está. A Bíblia não fala assim: ó, você só vem quando você estiver santo. É um processo, gente. É um processo. A vida do crente é um processo. Entendeu? É um processo, igual eu falei para vocês. Eu pensei que estava tudo resolvido com meu pai. Quando eu chego em Brasília, aí eu fui num seminário de cura e libertação, e eu falei: gente, mas é demais, Satanás. Tu ainda está aqui me atormentando com essa história. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu resolvi. Foi resolvido. Né? Nós precisamos resolver nossas pendências. Então, através da oração, Deus ele vai falando. Né? Ele vai se manifestando. Então, quando nós entramos no arrependimento verdadeiro, ele vai revelando: olha, precisa disso, precisa daquilo. E vai aos poucos. E nós vamos vivendo aquele processo. Muitas vezes nós temos medo de viver o processo. Porque viver o processo com o Senhor não é fácil. Mas sem Ele, aí é difícil. Entendeu? Viver o processo sem Deus, nós vamos ficar realmente numa situação difícil. Porque nós vamos ficar na mão do adversário. Na mão do sujo que nós vamos ficar. Certo? Então, gente, vamos levantar um clamor de oração agora. Vamos entrar no arrependimento verdadeiro. Vamos entregar agora tudo nas mãos do nosso Pai. Vamos pedir a Deus, vamos levantar, vamos orar. Vamos colocar essa palavra aqui em prática agora. Vamos entregar para o nosso Pai. Você pode falar tudo que você está sentindo para Ele.